Olá, aqui é o Anderson Barros do Bancada Eletrônica. Hoje eu vou falar desta placa 71RJ14. Ela veio de um amigo, também técnico, onde ele me relatou que já fez alguma análise, mas não conseguiu solucionar o problema, então ele terceiriza serviço com a minha pessoa. Ele relatou também que já fez a gravação da BIOS, mas não obteve sucesso. Como ele fez a gravação da BIOS, então eu descartei essa hipótese e mesmo assim eu fui analisar os sinais da BIOS com o osciloscópio e estava ok. A BIOS trocava informação, tá? Havia uma troca de informação na BIOS. Então o próximo ponto que fui analisar foi as memórias. E por que as memórias? Porque quando você starta a placa e essa placa ela estava ligando, né? O primeiro ponto que é alimentado depois que você starta a placa é as memórias, tá? Então isso vocês tenham em mente. Quando você a placa está em standby, ela está ali em standby, você tem algumas fontes presentes e tudo. O Super I/O está alimentado, a BIOS está alimentada. Mas quando você starta, o primeiro ponto a ser alimentado é as memórias, ok? Então eu parti deste princípio. Então vamos para a página das memórias. Neste esquema é na página 13. Direto aqui para a página 13, está aqui o slot de memória. Vou dar um zoom. Então, o que fiz aqui foi: o primeiro ponto que analisei foi esse ponto aqui, pino 199, e tinha 3.3 volts chegando no pino 199 e tinha 1.5 na bobina. São os pontos de alimentação, são os primeiros pontos a ser analisados no circuito das memórias, ok? Eu desliguei a placa e o que fiz foi, com o multímetro em continuidade, ou seja, na escala de bip, escolhi um pino. Aliás, coloquei a ponta de prova na bobina e fui fazendo aferições em cada um desses pinos para ver se bipava, né? E o multímetro bipou com todos eles, isso indicando que tinha continuidade do pino da bobina, ou seja, da tensão de 1.5 volts com todos os pinos. Então não precisava ele, com a placa ligada, fazer essa aferição, né? Para correr o risco de bater um pino em um outro com um outro aí de outro ponto e causar um curto, danificar a memória ou até mesmo a placa. Então é assim que eu meço as alimentações. Eu verifico na bobina se tem, então eu desligo a placa e vou verificar se tem continuidade com os pinos que ela alimenta. Bom, então a alimentação aqui estava presente e aqui também. O próximo ponto que fui analisar foi a tensão de referência a esse 1.5 volts, que está aqui, pessoal. Ó, seria esse aqui, DDR3VREF, ou seja, referência de voltagem de DDR. Então, esse DDR-VREF, ele é originário deste ponto aqui, ó. Esse divisor resistivo. Por que esse divisor resistivo? Note que aqui entra a tensão de 1.5 Vs, passa pelo divisor resistivo, onde aqui no meio vocês observem que os resistores são de valores iguais. Então aqui no meio nós vamos ter metade dessa tensão, né? 0,75 volts é o valor de referência, né? Eu medi aqui, esse valor de referência chega aqui, tinha 0,75 volts, e esse valor de referência também chega aqui
e tinha 0,75 volts no pino 126. Então eu olhando aqui no esquema, né, que seria esse pino aqui, ó, e logo observei que mais acima tinha esse pino 30, que é o pino de reset. Então já fui logo verificar se a placa é o estado de reset da placa, já que ela tinha as alimentações, tinha o pino de referência. Já fui verificar o estado de reset da placa. Observem aqui, pessoal, que está escrito reset hashtag. Esse sinal de hashtag nas placas de notebook e computador indica que esse ponto é nível lógico. O hashtag simboliza nível lógico baixo, ou seja, 0 volt, tá? Então aqui está dizendo reset nível lógico baixo, ou seja, se esse ponto estiver a nível lógico baixo, ou seja, a 0 volt, a placa está em reset, a placa está resetada, tá? Em modo inoperante. Então, quando eu medi aqui, eu encontrei 0 volt aqui, o que isso me deu a entender que a memória estava resetada, né? Eu falei placa, mas é slot de memória, né? Então a memória ela estava resetada, ou seja, ela não estava habilitada a funcionar, ela estava desligada. Então não importa se ela tinha alimentação aqui, se ela tinha alimentação aqui, se ela tinha aqui o VRF, se ela tinha aqui qualquer outra coisa, se sinal chegava, se sinal se sinal chegava de tal ponto ou não, mas o sinal jamais ia funcionar, ela jamais ia ter comunicação. Por quê? Porque ela estava no modo de sono, ela estava desligada, ela estava inoperante, entendeu? Modo de reset, ela está desligada. Então para ela sair deste modo de reset, para ela acordar, para ela liberar, para a memória funcionar, aqui tem que ter um nível lógico alto, e não tinha, estava 0 volt. Então se estava 0 volt e aqui nessa linha não tem nada ligado, você pode ver que é uma linha direta, né? Não tem um capacitor, não tem nada que poderia estar derrubando esse sinal. Note que esse sinal chega de algum lugar. Aqui está marcando página 9, então eu já fui direto para a página 9. Chegando aqui na página 9, fui procurar o ponto e olha ele aqui, ó, DDR3 reset hashtag. Esse sinal sai aqui da ponte norte, tá? Essa aqui é a ponte norte. Eu vou mostrar para você que é a ponte norte. Olha aqui, página 9, tá vendo? Eu vou aqui para a página 2. Vou baixar aqui o zoom. Ó, nós temos aqui o nosso Super I/O. Isso aqui é o diagrama em bloco. Então nós temos aqui o Super I/O na página 17. Nós temos aqui a nossa ponte sul, representada por 3 páginas, na página 16 a página 18. Lembre-se que lá é a página 9, tá? Aqui é a nossa ponte sul, ICH, né? É Input Control Hub, ou seja, o hub controlador de entrada, né? Olha, South Bridge, ou seja, ponte sul. Temos aqui a nossa ponte norte, aqui, ó, representada da página 8 pela página 8 até a página 12, ou seja, 8, a nossa página 9, 10, ok? Temos aqui o processador representado pela página 5 e 6. Então você observa aqui, ó, North Bridge, ou seja, ponte norte, página 9, que é a nossa página lá. E essa aqui ela é conhecida como GMCH, ou seja, Graphic Memory Control Hub, ou seja, hub controlador de memória gráfica. Observe que aqui, ó, a memória aqui, ó, ela controla a memória, tá vendo aqui? Olha, memória página 13, ó, tá vendo? DDR3. Ela controla a memória, assim também como controla a gráfica aqui, ó, relacionada à imagem da LCD, né? O display de LCD e o VGA, né? Responsável pelo
pelo VGA. Então, vamos voltar lá para a página 9. A gente já sabe que é a ponte norte. Então, aqui na página 9, vou aumentar o zoom mais uma vez. Nós temos aqui nosso pino que está resetado. Você está com 0 volt. Para ele sair do modo de reset, aqui tem que ter nível lógico alto. Um valor aqui, ou seja, 1 volt, 2 volts, algum valor tem que sair aqui. Mas estava 0 volt. Então aqui você já imagina, não tem um capacitor, não tem um componente, nenhum componente ligado de um pino a outro que pudesse estar derrubando, né, esse sinal. Então aqui você já pode chegar aqui e dizer, ah, então é a ponte norte que está ferrada, tem que fazer rebalho. Pode ser, mas existe um outro ponto que tem que ser levado em consideração. Isso aqui, pessoal, esse DDR3 underline reset é um sinal de habilitação, ou seja, é um sinal que ele vai habilitar as memórias para funcionar. E todo sinal de habilitação que sai para tal ponto, ele recebeu autorização de outro ponto. Então, pode ser a ponte norte? Pode. Mas antes de você condenar a ponte norte, você tem que verificar o sinal que ele recebeu, se ele recebeu o sinal de autorização, se ele recebeu a informação para determinado sinal que ele queira mandar. Então, quem é esse sinal, né? Se ele não está mandando sinal aqui, será que ele recebeu autorização para mandar esse sinal? Se ele recebeu autorização para mandar esse sinal e não está mandando, então já pode condenar aqui a nossa ponte norte. De cara você já pode condenar ela. Mas se ele não recebeu esse sinal, ele vai mandar para aqui. Por quê? Por que ele vai mandar as memórias funcionar se ele não recebeu essa autorização? Então vamos verificar. Eu fui verificar se ele tinha recebido essa informação, né, de permitir que as memórias funcionassem. E esse sinal é aqui, ó, tá vendo aqui? Ok, ligue DDR3, ou seja, power ok, né? Traduzindo para o português, ok, ligue DDR3. Então, quando ele diz ok, ligue DDR3, é porque antes ele recebeu informações de que as coisas que ele recebeu estavam ok. Então, o computador ele trabalha assim, recebendo informação, mandando informação. Então o circuito aqui, ó, ele recebeu informações de que tudo anterior a ele estava ok. Então ele vai e manda informação para cá dizendo ok, ligue as memórias, que as informações que eu recebi estão ok. Então o que aqui a ponte norte vai fazer? Ela vai ligar as memórias e vai aguardar outras respostas, né? Outros sinais. É assim que o computador trabalha. Ou seja, X diz ligue Y, me responda. Se o resto está ok, então ele vai ligar Y e diz, olha, Y está ok. Agora dê seguimento com Z. E assim por diante. É assim que o computador trabalha, ok? Trocando informações a nível lógico alto e baixo. O computador ele não interpreta tensão, ele não interpreta 3 volts, 4 volts, 5 volts, 19 volts, 20 volts, seja lá o que for, ele não interpreta, ele interpreta nível lógico, alto e baixo. É assim que ele se comunica, tá? Aí você diz, ah, mas eu vou meter 200 volts, então ele vai só entender que é nível lógico alto. Aí ele vai explodir, né? Ele vai explodir porque o componente em questão não suporta. Existe esse fator que é levado em consideração, né? Bom, então voltando ao assunto aqui, DDR3, power ok, ou seja, ok, ligue DDR3. Note que aqui não tem o hashtag. Então de cara ele já diz aqui que esse sinal é nível lógico alto, tá?
Aí você diz, mas aqui tem um hashtag, por que aqui tem que ser nível lógico alto? Não, porque aqui ele está dizendo que o reset é a nível lógico baixo, então ele está no modo reset. Na verdade ele está no modo que ele é mesmo aqui, né? Para ele ser diferente ele tem que estar a nível lógico alto. Ele está dizendo aqui, ó, reset é nível lógico baixo. Se está nível lógico baixo, ele está como o ponto indica, né? Então aqui, pessoal, você olha aqui, ó, esse resistor está com arroba, então esse resistor não está presente na placa. Sempre que tiver essa arroba aqui, qualquer componente que tiver essa arroba aqui, ele não está presente na placa, ok? Note que esse outro de baixo aqui, ó, R39, ele não tem arroba, então isso aqui já está presente. Então desconsidere esse resistor aqui, esquece ele. Então olhando esse Power OK aqui, ó, DDR Power OK, isso significa que ele recebe um sinal de algum lugar. Como não tem nenhuma nomenclatura aqui de página, como por exemplo aqui, ó, chegando sinal da página 7, chegando sinal da página 15, mandando sinal para a página 13. Então, como não tem esses sinais, né, tem uma nomenclatura, isso já me deu a entender que esse sinal ele vem dessa mesma página. Então só fiz rolar e acabei encontrando o ponto de onde ele nasce, né? E ele nasce daqui, ó, DDR Power OK. Então esse ponto aqui vai para lá informar aqui, OK Power DDR3, ou seja, OK, ligue as memórias. E para isso acontecer, como não tem nenhuma hashtag, aqui é um sinal de nível lógico alto, né? Então aqui você pode ver que tem um divisor resistivo. Então aqui você já deduz que tem um valor a nível lógico alto, e esse valor ele é dividido por meio desse divisor resistivo. Eu medi aqui, tinha 0 volts, e medi aqui, tinha 0 volts. Então se tem 0 volts aqui, então esse divisor resistivo não existe, né? Teoricamente, né? Não existe 0 volts aqui. Então eu segui aqui, cheguei ao pino 4. E aqui nós temos uma porta lógica, pessoal. Quem estudou portas lógicas sabe muito bem do que se trata isso aqui. Quem não estudou, eu vou dar um pequeno exemplo. Observe aqui as alimentações. Esse pino 4 é o pino de saída, e pino 1 e pino 2 é o pino são pinos de entrada. Como é que isso aqui funciona? Essa aqui é uma porta lógica AND, onde se 1 e 2 for pino lógico alto, sua saída é alta. Porta lógica trabalha com nível lógico 1 e nível lógico 0. Ou seja, alto, considerado baixo, tá? Então, se aqui for 1 e a porta 2 também for 1, sua saída é 1. Qualquer resultado diferente disso, sua saída é 0. Então aqui nós tínhamos, o que aconteceu aqui foi que aqui eu tinha 3 volts. Esses 3 volts, pessoal, já chega aqui primeiro que o pino 1, ou seja, quando você conecta o carregador e a placa passa por todo um processo que não vou entrar em detalhe, esse sinal chega aqui. E aqui ele fica aguardando esse outro sinal, para quando esse outro sinal chegar a nível igual, ele emitir sua saída a nível lógico alto. Então até então o nível lógico está baixo, está 0 volts. Então o que aconteceu? Quando eu medi aqui, tinha 3 volts, mas quando eu medi do outro lado, tinha 0 volts. Então aqui estava 0 e aqui estava 1 em nível lógico, né? Então 0 e 1 são diferentes, sua saída é diferente, é 0. Ok? Então se aqui estava 0 volt, eu fui seguir o ponto aqui. Observe isso aqui, ó. 1.5 VS Power Good. Isso aqui
não quer dizer, pessoal, que aqui é 1,5 volts, não. Ele está dizendo power good, quer dizer fonte boa, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, a fonte de 1,5 VS está boa. Então, como não tem um hashtag, ele está dizendo que esse sinal, se chegar aqui a nível lógico alto, ou seja, se ele chegar aqui a 3 volts, ele vai dizer para esse ponto aqui que a fonte de 1,5 volts está boa. E o que ele não estava acontecendo isso. O que ele estava avisando, que esse sinal estava avisando aqui, já que tinha 0 volts, era que essa fonte de 1,5 volts estava ruim. Estava avisando para esse ponto aqui que a fonte de 1,5 volts estava ruim. Aí aqui há uma inverdade, né, pessoal? Aqui há alguma coisa está errada, porque eu medi a fonte de 1,5 volts, 1,5 volts, e ela estava boa, né? Então alguma coisa aqui não estava batendo. A informação aqui estava chegando errada. Então eu fui seguir o sinal. Então eu fui lá para a página 27. Vamos lá? Página 27, passei aqui, peraí. Página 27. Olha aqui, ó. É o nosso OZ815, que é responsável pela fonte de 1,5 volts VS, onde eu medi aqui, você lembra, na bobina, e tinha 1,5 volts. Então a fonte estava boa. E por que ele estava falando que a fonte estava ruim, né? O sinal que sai para informar que a fonte está boa é isso aqui, ó. Tá vendo aqui? 1,5 VS Power Good. Note que esse sinal ele está ligado diretamente ao pino 10 do CI OZ. Mas é o pino 10 que manda esse sinal? Sai daqui do pino 10 3 volts? Não, não é assim que funciona esse pino, pessoal. Esse pino 10, pessoal, ele trabalha, como a gente costuma chamar, como Open Drain, tá? O que seria isso? Internamente, ele tem um circuito que trabalha como chave, ou seja, vamos imaginar aqui um MOSFET, onde o dreno está ligado ao pino 10, o source está ligado ao terra, certo? E o gate ao pino de controle, né? Então, imaginando, ele trabalha da seguinte forma: quando a fonte de 1,5 volts está boa, ele manda aqui um sinal no gate que vai fazer com que esse MOSFET ele pare de saturar. Ou seja, esse MOSFET fique cortado. Ou seja, se a fonte de 1,5 estiver boa, o MOSFET ele está cortado. Mas se por eventualidade a fonte apresentar algum problema, o que vai acontecer? Ele vai levar esse ponto aqui, ó. Ele vai levar o pino 10 ao terra, matando qualquer sinal que possa ter aqui. Entendeu? Aí você diz, ah, então está acontecendo isso. É por isso que ele lá no ponto, lá naquele ponto do nosso comparador, né, porta lógica, lá está chegando como ruim, né? Ou seja, como se ele tivesse aqui aterrando esse ponto a 0 volts. Mas como isso está acontecendo, sendo que a fonte está boa, né? Porque o normal seria ele mandar esse sinal, né? Ele cortar aqui, ele levar esse ponto à terra, se a fonte estivesse ruim, mas a fonte estava boa. Então essa informação só chega aqui, pessoal, no pino 10, para que essa fonte vá à terra, esse pino 10 vá à terra, se a fonte estiver ruim. Então alguma coisa não estava batendo, alguma coisa estava errada, porque a fonte estava boa.
ou o circuito aqui internamente entrou em curto, o pino 10, ou esse resistor aqui, ó, que é ele quem é responsável por mandar o sinal lógico. Isso aqui é só uma chave, como eu disse a você, é só uma chave. Aqui desse pino 10 não sai tensão nenhuma, do pino 10. É uma chave que apenas vai levar esse ponto à terra ou não, né? De acordo com a informação. Quem leva mesmo o sinal de nível lógico alto, ou seja, quando esse pino está cortado, né? Internamente, quando ele está cortado, não está indo à terra, esses 3 volts ele vai passar livremente por esse resistor e vai chegar lá na porta lógica. Então o que acontece? O Open Drain, pessoal, estava bom, tá? Tanto que a fonte aqui estava funcionando, estava bom o Open Drain. O que acontecia, o problema estava aqui, ó, nesse resistor. Aí você diz, esse resistor estava aberto então? Porque se não tinha os 3 volts aqui, o resistor estava aberto. Bom, era como se fosse, tá? Eu vou dizer o que aconteceu. Quando eu fui colocar aqui a ponta do multímetro para medir se esse resistor, ele saltou da placa, né? Ele se desgarrou da placa. Então eu logo percebi que ele estava ou oxidado ou com solda fria, ou com alguma oxidação ou solda fria, né? Então era esse o problema. O que foi que eu fiz? Eu limpei o local, fiz nova solda, né? Estanhei os pontos. Eu medi o resistor, ele tinha 10K. Então só fiz colocar o resistor de volta. E quando eu coloquei o resistor de volta, que liguei a placa funcionou normalmente. Ou seja, os 3 volts passou. Esse resistor ele estava praticamente que solto, ele não estava fazendo contato. Era esse o defeito do notebook, né? E por ele ser um componente muito leve, ele não tinha se desprendido totalmente, né? Apenas parcialmente. Então quando eu fui fazer a aferição aqui no ponto, aí foi quando ele se soltou. Então vamos recapitular isso aqui, ó. E antes eu não parti para esse ponto aqui, para esse circuito de análise nesse OZ, porque a fonte, quando eu medi, tinha 1.5 volts. Então eu achei desnecessário analisar isso aqui, né? Eu digo, vou mexer lá para quê se a fonte está boa, né? Mas você vê onde é que estava o problema. Agora veja bem, esse circuito aqui, Open Drain, tanto ele fica por opção do engenheiro usar ou não, porque isso aqui é só apenas um circuito de chave que vai chavear determinado ponto, ou seja, ele pode utilizar isso aqui como uma chave para habilitar ou não certo ponto, entendeu? Não tem, ele daqui não sai tensão nenhuma, apenas leva esse ponto ao ground ou corta o ground, dependendo de como ele queira usar. Eu vou mostrar um outro circuito aqui usando o OZ, um outro esquema usando o OZ 815, ó. Uma placa da Shutter. Eu vou aumentar aqui para que vocês possam ver. Ó, vocês observem aqui o pino 10 que ele não está sendo utilizado nesse esquema aqui, tá vendo? E a fonte ela funciona normalmente aqui, ó, 1.5 VS. Porque esse pino 10 é apenas uma chave que vai ligar ou fechar certo ponto, certo? Então vamos recapitular esse ponto aqui, tudo como esse ponto funciona realmente, de fato. Olha só, vamos partir desse ponto aqui, considerando Open Drain normal, né? Então Open Drain normal, ele vai estar aberto. Open Drain aberto, ou seja, não aterrando esse ponto, os 3 VS que vem daqui passa por esse resistor, o resistor normal vai chegar a esse ponto aqui e nasce o sinal 1.5 VS.
underline power good, que vai para a página 9. Então vamos para a página 9. Olha só, hein? Lembrando que o Open Green normal, e como é que o Open Green vai estar normal? Quando a fonte de 1.5 estiver funcionando, tá? Então o Open Green normal vai nascer o sinal Power Good de 1.5 VS, que vai chegar ao pino 1 da porta lógica AND, tá? Então vai chegar aqui no pino 1, que saiu lá do resistor, 3 volts, certo? Aqui no pino 2 já tinha 3 volts aguardando a definição do pino 1. Então, se está igual, porta 1 nível lógico 1, porta 2 nível lógico 1, sua saída é nível lógico 1 a 3 volts. Então, se tinha 3 volts aqui, ó, vai formar um divisor resistivo, onde aqui vai ter quase 1,5 volts, 1 volt e alguma coisa. Note que os resistores são quase iguais, então tem uma pequena diferença de valor aqui, mas de qualquer forma é um valor acima de 1 volt. O que determina aqui DDR3 underline power ok, ou seja, nível lógico alto, né? Dizendo que ok, ligue DDR3. Esse sinal de ok, ligue DDR3, vai chegar aqui nesse circuito, DDR3 power ok, informando a ponte norte que ok, pode ligar as memórias. A ponte norte vai interpretar esse sinal e vai ligar as memórias, ou seja, tirando as memórias, mandando aqui um sinal de nível lógico alto, né, de 1 volt alguma coisa, como lá foi 1 volt, geralmente ele manda o mesmo sinal de 1 volt alguma coisa, mandando esse sinal por nome de DDR3 reset hashtag a nível lógico alto para a página 13. Vamos lá para a página 13. Esse sinal chega aqui, ó, ao pino 30, nível lógico alto, onde vai acordar a memória, né? Vai tirar a memória do seu reset e vai começar a fazer com que ela funcione, né? Com que suas funções funcionem. Então a memória vai começar a trocar informação, vai começar a mandar informação e tudo mais. Então, se considerando isso, tudo que ela funcione em seu perfeito estado e nada mais tenha na placa, a placa vai funcionar normalmente, e foi o que aconteceu. Ok, pessoal? Espero que isso tenha ajudado. Foi apenas uma dica de como eu consegui resolver esse problema. Então ali você pode ver que a gente poderia já de cara ter condenado a ponte norte, né, por ela já fazer esse controle de reset aqui, e a gente procurar geralmente procurar quem é que manda esse sinal, e viu que era a ponte norte, então a gente vai chegar e dizer, ah, é a ponte norte, vamos fazer o rebalho dela, mas não era, né? Você tem que ter em mente que sempre que um sinal de habilitação sai de um ponto, é porque, vamos supor, imagine aqui um Super I/O, ele está mandando um sinal de habilitação. Se ele mandou esse sinal de habilitação, é porque antes ele recebeu um comando, tá? Ele não manda esse sinal por nada. Da mesma forma
é ponte norte, é ponte sul, é processador, tá? Qualquer um controlador que venha mandar um sinal é porque antes ele recebeu um comando, recebeu uma informação anterior a isso. Então, antes de você condenar, você observe se esse sinal está chegando, ou seja, tá aqui, ponte norte, mandou o sinal de reset, né? Mandou aqui o sinal de reset. Mas será que ele recebeu aqui, né, o sinal de autorização para mandar esse reset, né? Ou ele não está mandando aqui o sinal de reset, né? Ele está se negando a mandar o sinal de reset. Então, se ele não está mandando aqui o sinal para liberar reset, será que ele recebeu aqui informação, autorização para liberar? Se ele recebeu aqui informação para fazer isso e ele não está fazendo, aí você pode condená-lo, beleza? Da mesma coisa o inverso, se ele está mandando aqui um sinal que está causando um problema na frente e aqui ele não recebeu essa informação, alguma coisa interna está errada, então pode condenar. É assim que funciona, geralmente o computador funciona assim, beleza pessoal? É seguindo o sinal que você chega às soluções, você só precisa saber interpretar os sinais aqui na placa. Bom, espero que tenha servido. Um abraço a todos e o meu muito obrigado, ok? Fiquem com Deus.